Desentendimentos entre Israel e Irã datam de muitos anos, com um tentando se sobressair em relação ao outro no Oriente Médio. Recentemente, o clima esquentou desde que o Irã avançou com seus planos nucleares e prestou apoio a grupos militantes como o Hezbollah e o Hamas, que lançou ataques contra Israel. Em resposta, Israel tem conduzido operações secretas e efetuado ataques aéreos a alvos iranianos por toda a região. Agora, o país integrou uma nova arma ao seu arsenal, arma esta que pode causar um grande estrago no Irã. Mas qual é esse grande elemento que está por trás disso? E como isso impacta o equilíbrio de poderes nessa região? Junte-se a nós e fique sabendo como Israel chocou o Hamas, Irã e Rússia usando um moderno submarino. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Israel e Irã são inimigos tão fortes que um nem sequer reconhece a existência do outro como Estado. O Irã apoia grupos militantes como o Hezbollah, o Hamas e a Jihad Islâmica, que lutam contra Israel, ao passo que Israel teme as ambições nucleares do Irã e sua interferência na Síria e em conflitos regionais. A relação entre esses dois países passou por altos e baixos ao longo do tempo. No intervalo compreendido entre 1947 e 1953, enfrentaram um período de ambiguidade. De 53 a 1979, vivenciaram uma relação amistosa sob a dinastia Pahlavi, seguindo, de 79 a 1990, por um período de deterioração após a Revolução Iraniana, e por fim, culminando com uma relação de hostilidade declarada desde o término da Guerra do Golfo em 1991. Seus conflitos se intensificaram nos últimos anos desde que o Irã expandiu seu poder e domínio no Oriente Médio, enquanto Israel tentou impedi-lo de alcançar seus objetivos. Esses países travaram uma guerra por procuração na Síria, com o Irã apoiando o regime Assad e Israel do lado de alguns grupos rebeldes. Houve também o ataque a bens uns dos outros, como instalações nucleares, petroleiros e bases militares. E agora o Irã está supostamente financiando o Hamas e seus ataques a Israel. Em contrapartida, Israel anunciou recentemente um submarino capaz de transportar e lançar mísseis de cruzeiro com ogiva convencional ou nuclear, com a capacidade de se manter oculto e operante por longos períodos de tempo sem a necessidade de ser reabastecido. Esse novo submarino está sendo construído pela Alemanha e tem despertado a curiosidade das marinhas mundiais e do público em geral. A razão para essa curiosidade é o tamanho incomum da vela do submarino, a qual é maior que as convencionais e supostamente possui funcionalidades fora do comum. Especialistas dizem que esse submarino, que é chamado de INS Dracon, será capaz de armazenar e disparar mísseis de cruzeiro a partir de sua vela. Essa seria uma funcionalidade que faria esse submarino se tornar uma incorporação colossal ao arsenal nuclear secreto de Israel, algo que o país nunca admitiu nem negou possuir. Sendo assim, observe isso. O submarino Dracon acabou de ser anunciado em Kiel, na Alemanha. É o 7º submarino que a Alemanha constrói para Israel como parte de um acordo duradouro firmado entre os dois países. Mas aqui está o diferencial. O atual submarino não é como os demais. É uma versão modificada com um casco mais longo e uma vela maior. Estamos falando de um casco que é estimado em ter 73 metros de comprimento, comparado aos 68 metros dos anteriores. E a vela? Bem, notavelmente também é maior, com cerca de 12 metros de altura e 8 metros de largura. Mas essas alterações não são meramente aspectos visuais. O submarino Dracon traz consigo grandes novidades com seu avançado sistema de propulsão independente de ar. Esse monstro pode ficar submerso por um tempo maior, sem a necessidade de ascender à superfície para a captura de ar. Isso é possível graças às suas células a combustível que geram eletricidade a partir de hidrogênio e oxigênio, deixando de lado os barulhentos motores a diesel usados para recarregar as baterias. E isso não é tudo. A parte mais interessante é que especialistas estão comentando que o submarino Dracon pode possuir a habilidade de transportar e disparar pela sua vela mísseis cruzeiros com propriedades nucleares. Eu considero esse feito algo que está um passo à frente do habitual.
Os especialistas acreditam que o Drakon pode ter tubos de lançamento verticais para esses mísseis, similar aos encontrados em alguns submarinos russos. E onde esses tubos estariam localizados? Por trás da torre de comando, na parte superior da vela, sem dúvidas. Em 2016, a Coreia do Norte chocou o mundo ao anunciar seu submarino de mísseis balísticos da classe Simpo. O que fez esse submarino coreano ser tão especial foi o seu sistema de armazenamento de mísseis à moda antiga, similar aos encontrados nos antigos submarinos pertencentes à classe Golf da Marinha Soviética. Na classe Golf, o míssil era mantido na vela, o que se tornou um implemento de grande notoriedade. Tais submarinos comportavam em sua vela até 3 mísseis nucleares RF-11. Esse projeto foi moldado pelo tamanho do submarino e pelos recursos tecnológicos disponíveis naquela época, resultando em uma configuração não usual para esse tipo de equipamento. Agora, ao olharmos para o submarino Drakon, é muito provável que ele possua uma configuração semelhante. Antigamente, submarinos israelenses não contavam com uma vela em maiores proporções e os mísseis de cruzeiro eram lançados pelos tubos de torpedo. Isso levanta uma questão interessante. Por que os mísseis de cruzeiro mais recentes possuem dimensões maiores? A resposta para essa pergunta está relacionada ao Irã. O míssil da versão Tomahawk Block 4, que é o tipo mais amplamente utilizado, tem um alcance de 1.450 quilômetros. O Irã, que possui um longo histórico de conflitos de cunho geopolítico com Israel, tem buscado investir em recursos nucleares há mais de 2 décadas. Nesse sentido, é imprescindível ter a habilidade de lançar mísseis de cruzeiro que atinjam até 2.750 quilômetros. Esse longo alcance assegura que um míssil lançado da costa de Israel no mar Mediterrâneo consiga atingir qualquer parte do Irã, prevenindo-se contra potenciais ataques e protegendo a segurança nacional de Israel. De acordo com os renomados Sutton e Matos Smutny, é provável que esses submarinos estejam equipados com ogivas nucleares, conferindo um nível adicional de mistério ao especulado arsenal nuclear de Israel. É como se fosse um jogo de pistas da vida real, porém envolto em questões geopolíticas. É válido observar que Israel possui essa reputação pelo fato de nem confirmar nem negar a existência de suas armas nucleares. É como se fosse o pior segredo do mundo. Todos têm conhecimento sobre ele, mas ninguém quer falar sobre isso em voz alta. Isso faz parte de toda uma estratégia israelense para manter seus inimigos sob controle. Algo semelhante a um segurança grande e forte na porta de uma casa de festas, que apenas fica quieto no seu lugar e faz todos entenderem que não devem aborrecê-lo. Voltando ao assunto dos mísseis de cruzeiro, vale ressaltar que eles não são o sistema típico de ataque nuclear. Eles voam baixo, fazem um caminho sorrateiro e geralmente são mais flexíveis do que os mísseis balísticos comuns. É como comparar um ninja furtivo a um gigante destrambelhado. Os dois dão conta do recado, porém de formas muito diferentes. E veja só, a forma como os mísseis de cruzeiro são lançados é muito interessante. Ao invés do método usual utilizado pelos submarinos, que consiste em atirá-los utilizando a pressão da água ou de algum gás, o Drakon utiliza toda uma tecnologia e emprega o uso de um motor de propulsão de foguetes presente em sua vela. Algo comparado ao que aconteceria em um filme de James Bond, com a exceção de estarmos falando de um artefato real. Uma vez que o míssil está a uma distância segura do submarino, o motor de propulsão dá um mergulho no mar, enquanto o míssil de cruzeiro aciona a sua turbina e continua seu caminho até atingir o alvo. Podemos assemelhar isso a uma corrida de revezamento, mas ao invés de passar um bastão, você está passando a tarefa de causar destruição. Israel pode não estar tramando iniciar uma batalha contra o Irã, mas está com as cartas na manga caso seja necessário utilizá-las. Perceba que tudo é uma questão de preparação e de ter as ferramentas adequadas a postos. E nesse caso, o assunto é sobre forças militares com alto poder de fogo. Uma das peças fundamentais do arsenal israelense é o desenvolvimento de mísseis de cruzeiro, com capacidades de alcance aprimoradas. Esses mísseis precisam ter a capacidade de cobrir grandes extensões e atingir eficientemente os alvos iranianos, e isso significa utilizar mais combustível do que os mísseis de cruzeiro convencionais. O assunto, então, é sobre armamentos mais robustos que requerem mais do que os tubos de lançamento de torpedo comuns. E isso não é tudo. A estratégia de defesa de Israel se assemelha a uma cebola. Ela possui camadas e uma dessas camadas inclui algo chamado intimidação nuclear. Israel possui bombas de gravidade nuclear para seus caças a jato F-16
e ogivas nucleares integradas aos mísseis de cruzeiro nos seus submarinos. É toda uma questão de ser flexível e pronta para contra-atacar caso as coisas saiam do controle. Não vamos esquecer dos mísseis balísticos Jericho-2 e Jericho-3, os quais possuem alcance para atingir o território iraniano, porém contam com suas vulnerabilidades. Em um primeiro cenário, eles seriam alvos fáceis. Portanto, Israel não está dormindo. Possui um novo submarino em andamento e acredite, Israel tem o Irã na mira. Basta o Irã efetuar algum movimento não amigável e Israel estará pronta para contra-atacar com todo o seu arsenal nuclear. Então, o que eu acho sobre tudo isso? Bom, vamos apenas dizer que Israel não está para brincadeiras e quando o assunto é a sua segurança nacional, é sempre melhor estar bem preparado do que ser pego desprevenido. O que você acha? Escreva nos comentários aqui abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.